Uma das minhas promessas de ano novo foi: esse ano eu vou produzir mais conteúdo. Então eu aproveitei os primeiros 7 meses de 2025 para pensar no que fazer. Porque eu queria fazer algo diferente, algo que impactasse na vida das pessoas. Algo que seja vanguardista, que ninguém tenha feito antes. Decidi fazer react. A minha preguiça é muito maior do que a minha vontade de ser original. Fazer react é a coisa mais fácil e preguiçosa desse mundo. Você precisa de pouquíssimas coisas para estar apto para essa arte do YouTube. Você precisa ter boas expressões faciais. Não. Ser carismático. Um microfone com luz colorida e talvez um pouquinho de pizza de suor embaixo do braço. Eu tenho 2 de 4. O react também é uma forma de eu surfar no hype do Casemiro Miguel. Porque muitos dizem que eu sou bastante parecido com o Casemiro. Ah, vocês dois são gordos, têm óculos e barba. Assim você descreveu a mim, ao Casemiro Miguel e toda a Comic Con. Porque atrás de toda a máscara do Deadpool tem um Casemiro Miguel. Atrás de todo Naruto tem um Casemiro Miguel. E lógico, atrás de todo Casemiro Miguel tem uma Rede Globo. Porque agora virou moda, né? Falar assim, ah, Cazé TV é da Globo. A Cazé TV, as pessoas dizem isso como se elas estivessem no episódio do Scooby-Doo desmascarando o fantasma, sabe? E na realidade a Cazé TV é a Globo. É por isso que o fantasma se vestia de caveira. Ele é o Roberto Marinho. Poucas pessoas sabem disso devido à minha desinteressante vida e pessoa e anonimato. Mas eu sou formado em publicidade e propaganda. Eu decidi mostrar para vocês o que me motivou a cursar publicidade, além, claro, do fato de ser preguiçoso demais para trabalhar numa fábrica e achar que publicidade era o curso mais fácil da faculdade. Um grande engano da minha parte, porque se eu tivesse um pouquinho menos de preguiça, eu pesquisaria por 5 minutos e descobriria que é rádio e TV. Eu comecei a gostar de publicidade por causa do conteúdo humorístico dela. Nos anos 90 era muito comum, assim, ter piada. Então, mas era, assim, uma mega produção um comercial. Tinha diretor, roteirista, as celebridades globais da época faziam os comerciais. Tinha alguns comerciais que ficavam tão famosos que eles tinham continuação. Então parte 1, 2, 3 do mesmo comercial. Então foi ali que eu comecei a gostar. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho desses comerciais e reagir a eles. Obviamente que alguns eu lembro vagamente, outros não lembro. Eu fiz uma busca detalhada e muito complexa dos comerciais que mais fizeram sucesso nos anos 90 e 2000. Eu digitei no Google comerciais que mais fizeram sucesso nos anos 90 e 2000. Cliquei no primeiro link e bora lá. Esse aqui é de fato o primeiro que aparece. Comercial antigo óleo de soja soia. O título não dá mais nenhuma informação. É só isso mesmo. James, você vai analisar aspectos técnicos do vídeo, luz, som, ano de produção? Claro que não! Isso exigiria de mim pelo menos 10 minutos de dedicação, de algum preparo para fazer esse vídeo. E eu não quero esse tipo de conteúdo aqui nesse canal. Esse canal preza pelo conteúdo de react mesmo. Conteúdo raso, conteúdo superficial, conteúdo com a profundidade de uma bolsa amniótica de um feto com nanismo. Então, bora lá dar play nesse vídeo. Nós éramos uma dúzia de irmãos. Tava vindo pra cá, de repente apareceu o E é legal que você já vê que o comercial é antigo pela lata de óleo. Porque se você é mais jovem, nasceu de 2005 pra frente, você talvez não saiba. Mas os óleos vinham em latas, assim, não vinha nessa garrafinha plástica Nutella, na qual para abrir você só precisa estourar um pouquinho o lacrim, segurar com as 2 mãos e puxar com a boca, feito um macaco tentando abrir um coco.
porque isso é o que qualquer pessoa normal faz. Abre com a boca a embalagem. E nos anos 80, 90, muita coisa vinha em lata, não era só o óleo de soja. Então, embutidos vinham em latas. Doces como pêssego em calda, goiabada vinha em lata. Carne vinha em lata. Feijoada vinha em lata. Então eram tempos muito difíceis em que você precisava de um abridor de latas só para ter um infarto. De repente apareceu um caminhão e ficamos 11. Mas tudo bem, a gente continuou. Aí A ideia desse comercial partiu de um pai. Porque nenhum solteiro solta num brainstorm a seguinte ideia: e se a gente criasse a narrativa do comercial em cima da música Tomatinho Vermelho pela Estrada Rolou? Claramente é a ideia de um pai exausto que tá com essa música na cabeça, martelando, porque só nos últimos 2 dias escutou no repeat essa música 837 vezes. Se você acha insuportável as músicas infantis de hoje, de 2025, onde a discografia da Galinha Pintadinha passa das 100 músicas, imagina nos anos 90, onde só existia um CD com 12 faixas e cantadas pela Xuxa. Rolou muito essa história nos anos 90, talvez muitos aqui saibam, de que a Xuxa fez pacto com o demônio. Mas é por isso, porque a partir do momento que o pai comprava um CD desse e dava pro filho, a vida dele se tornava num inferno. Eu vou trazer o vídeo desde o começo, porque eu me perdi do que eu nem prestei atenção no que o Tomate falou até agora, só de que ele estava andando pela rua e o caminhão veio. Vamos desde o começo. nós éramos uma dúzia de irmãos. Tava vindo pra cá. De repente apareceu um caminhão e ficamos 11. Mas tudo bem, a gente continuou. Aí apareceu uma senhora gorda, imensa mesmo. Aí ficou só 7. Mais uma vez, lembrando, esse comercial é da década de 90. E na década de 90, ninguém falava sobre gordofobia, mas faziam muito. Vocês prestaram atenção que um caminhão levou um tomate e a senhora gorda, imensa mesmo, numa pisada, levou 4? Essa senhora gorda, imensa mesmo, sozinha, ela tem o potencial para produzir mais vinho artesanalmente do que a Contitoro. Ninguém falava sobre gordofobia, mas faziam muito. Presumimos, pelo testemunho do tomate, que foi numa pisada só, porque o caminhão vem, então a senhora vem, então a gente pensou nisso. Mas às vezes não foi isso que aconteceu, porque, pensa, os tomates estavam andando pela rua, do nadão, os tomates andando pela rua. A senhora veio aqui assim, ó, pisou num. No que pisou num, ela olhou pro chão e viu um monte de tomate andando. Então ela se assustou e pisoteou em mais 3. Imagina o susto, o horror dessa senhora ao ver no chão, caminhando, salada. Ninguém falava sobre gordofobia, mas faziam muito. Ficou só 7, mas a gente foi em frente. Aí, por infelicidade, veio... Mas a gente foi em frente. Tem uma coisa aqui me perturbando um pouquinho. Pra onde que esses tomates estão indo? Porque em nenhum momento no comercial é explicado de onde vem e para onde vão os tomates. No Globo Repórter dessa noite, de onde vem, para onde vão os tomates. O que se deu para a debandada dos tomates, para que eles saíssem de um local em um processo migratório. Será que por causa da escassez de água, de comida, atrás de abrigo? Será esse o que relata os fatos? Será ele o Moisés dos tomates, os guiando atrás da horta prometida? Aí, por infelicidade, veio um elefante enorme e... ficou só eu, mas tudo... Ficou só eu. O elefante passou. Ele ficou sozinho, hein? Ficou sozinho. Eu me apeguei ao fato, assim, do elefante ter levado 7 tomates. E a senhora gorda imensa mesmo
4. Porque vamos lá, numa escala em que 1 é um caminhão e 7 um elefante, essa senhora é nota 4. Entende? Eu acho que isso pode ser até utilizado para medir o tamanho das pessoas ao invés do IMC, sabe? O nutricionista chegando com a tabela, olha, entre um caminhão e um elefante, você é uma senhora gorda imensa mesmo. Vamos que tá acabando aqui, senão vai ficar longo esse vídeo. Eu vou ter preguiça de editar. Tudo bem, porque eu vim aqui pra dizer que ou a senhora usa óleo soia ou... Rapaz, o tomate dá uma embolada nas palavras no final ali. Ele pareceu caju e castanha num repente. Ficou bastante ruim a dicção do ator, é impressionante aqui. Aqui demonstra o quão empenhado estava o diretor desse comercial em fazer um bom trabalho aqui. Porque o cara cursou... Obviamente estamos em dedução, obviamente estamos em especulação. O diretor provavelmente cursou artes cênicas, cinema, pensando em ganhar um Oscar, e tá dirigindo um senhor de meia idade com a cara pintada de vermelha, falando num fundo verde. Então assim, realmente isso dá uma brochada na pessoa, mas ele poderia mandar o ator fazer desde o começo. Não é nem isso, ele deveria, na verdade ele é pago pra isso, o diretor é pago pra isso, mas não, vamos aprovar assim, com a dicção igual a do Oruan. Às vezes ele até pensou em mandar repetir, mas aí olhou no relógio, 10:06, não, aprova sim, vamos dar continuidade. A gente fala que a língua embolou porque o tomate teve um derrame. Ficou só eu, mas tudo bem, porque eu vim aqui pra dizer que ou a senhora usa óleo soia ou... A gente fica horrível. Eu vim aqui pra dizer que ou usa óleo soia ou a gente fica horrível. Aí temos alguns erros numa cena só. Por exemplo, quem frita tomate? Quem, em sã consciência, pega um tomate e frita no óleo de soja? Porque se a pessoa chegou num nível em que ela tá fritando o tomate, que para comer um tomate ela precisa banhá-lo em óleo de soja, assim, o coração dela já está operando em modo avião. Ele tá por conta. Eu entendo que a ideia do vídeo, o roteiro desse vídeo, foi criar essa narrativa em cima da música do Tomatinho Vermelho, mas não colou. Assim, no final ficou bem sem nexo, por causa que ninguém frita tomate. Então, assim, poderiam, aí vai a ideia, substituir o tomate por um pastel, por uma coxinha. Faria muito mais sentido no vídeo um testemunho do tipo: éramos um centro de salgado, aí uma senhora gorda, imensa mesmo, comeu 87. Ninguém falava sobre gordofobia, mas faziam muito. Toda comida pede um grande óleo, saia! Eles encerram com o slogan da marca: toda comida pede um grande óleo, principalmente antes da ciência descobrir que não é aconselhável colocar em toda comida óleo. Mas sim, faz sentido. Toda comida pede um grande óleo ou algum tipo de óleo. Por exemplo, coxinha, óleo de soja. Salada, azeite. Seu patrão, defensor da escala 6x1, ligando no dia da sua folga? KY. Era isso que eu precisava para encerrar o vídeo. Uma piada com o reto. É com esse nível rasteiro de humor que eu quero prender a sua atenção por alguns minutos. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço encarecidamente que você curta, compartilha e, mais importante que isso, marque nos comentários o @ do seu psicólogo. Talvez, se eu não tiver preguiça, nos vemos numa próxima.